Bom, vamos continuar. Resolvi aqui gravar um vídeo que eu acho que auxilia com relação às interrupções. Eu estava conversando e contando um pouco da história das comunidades terapêuticas, que na verdade elas apareceram na Inglaterra, e com uma outra proposta que não era essa proposta de manter pessoas segregadas, mas era uma proposta que começou na Inglaterra de tratamento com a finalidade de desarticular o modelo hierárquico hospitalocêntrico em vigência até então. Então a proposta se opunha a essa lógica de custódia e de segregação que a gente tem hoje com as comunidades terapêuticas brasileiras, que acabaram fazendo um modelo completamente diferente do que seriam as comunidades terapêuticas originais, mas mantiveram o nome comunidade terapêutica, que por isso causa algum tipo de confusão em quem vai analisar a história das comunidades terapêuticas. E vejam, mesmo depois de toda a mobilização, como eu dizia antes do vídeo, do movimento de trabalhadores em saúde em 1990 e 1980, ou de 1980 para cá, de práticas de redução de danos e de luta antimanicomial, mesmo com toda essa mobilização, as comunidades terapêuticas se expandiram e se articularam e acabaram entrando, inclusive, como se fossem equipamentos de saúde, e também ganharam uma normatização feita pela Anvisa por meio de um regulamento técnico nacional que diz o seguinte: as comunidades terapêuticas são serviços urbanos e rurais de atenção às pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas. São unidades que têm por função a oferta de um ambiente protegido, técnica e eticamente orientados, que forneçam suporte e tratamento a usuários abusivos ou dependentes de substâncias psicoativas durante período estabelecido de acordo com um programa terapêutico adaptado às necessidades de cada caso. Como a gente vai ver com a análise de uma comunidade terapêutica que fez parte da nossa pesquisa, da Dolores Galindo e da Morgana Moura, não é bem assim, apesar dessa normatização. Essas comunidades terapêuticas, elas não conseguem se adequar ao gênero de serviço de atenção à saúde, mesmo em regime residencial previsto pelo Ministério da Saúde. E então, por conta disso, elas se vincularam de alguma maneira aos serviços de saúde via a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Por essa via, se infiltraram então na rede psicossocial, na RAPS. Continuando então, é que o agravante da existência dessas organizações, que não tem vínculo com o sistema de saúde, por não ter esse perfil, elas acabaram sendo incluídas então em programas governamentais que recebem verbas até do sistema de saúde, por força da pressão da bancada fundamentalista e de organizações religiosas, não por elas terem uma proposta reconhecida no meio acadêmico e científico. Então, a gravidade disso é que elas têm características muito distintas dos princípios da luta antimanicomial, e essa luta que visa a autonomia e o protagonismo do usuário na atenção em saúde. Em 2015, a Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas foi criada. Essas articulações que criaram essa frente evidenciam as alianças políticas atreladas a origens religiosas. De alguma maneira, a Frente Parlamentar incrementou campanhas de políticos para mobilizar fiéis que acabaram se tornando seus eleitores. Então também há essa confusão. E a nossa preocupação com essas articulações político-religiosas está nessa emergência de propostas e ações que são moldadas por posturas morais
que acabam, de alguma maneira, pressionando e repercutindo em normas jurídicas que vão na contramão de direitos humanos, de métodos terapêuticos reconhecidamente científicos, não tem avaliações que possam comprovar a eficiência dessas organizações, como equipamentos de saúde, etc. Vejam, em 2014, a SENAD lançou um edital de contratação de vagas de comunidades terapêuticas, destinando R$1.000 por mês por um serviço de acolhimento de adultos e R$1.500 por mês por serviço de acolhimento de crianças e adolescentes e mães nutrizes, acompanhadas do lactante. Então, as contas do edital, que foi publicado em julho de 2014, nunca foram encerradas, mas o Ministério da Justiça afirmou que com esse edital eles contrataram 371 comunidades terapêuticas, geraram 8.034 vagas nessas comunidades e, apesar do emprego de dinheiro público nesse edital, a SENAD não tem estudos sobre as consequências desses serviços. Diante de todo esse quadro, vamos então ao exemplo das coisas que eu estou contando aqui sobre as comunidades terapêuticas a partir da análise da maior comunidade terapêutica do Brasil, que vale lembrar antes um pouquinho que a grande maioria das comunidades terapêuticas elas oferecem algum tipo de serviço religioso e são administradas por instituições religiosas. Portanto, a religiosidade aparece como uma ferramenta basilar no que eles chamam de tratamento à dependência de drogas, que muitas vezes até é colocada de forma impositiva, como denunciou o relatório do Conselho Federal de Psicologia em 2011. Nesse relatório foram identificadas condutas como a interceptação e violação de correspondência, exigência de exame clínico como o anti-HIV, violência física, castigos, torturas, exposição à situação de humilhação, imposição de credo religioso, de respeito à orientação sexual, revista vexatória de familiares, violação da privacidade, enfim. Se vocês acessarem o blog do NOCED, a gente tem esse relatório lá. Mas, como eu dizia, a gente centrou nossa pesquisa na análise do processo terapêutico da Fazenda da Esperança, considerando 3 analisadores: o trabalho, a convivência em comunidade e a espiritualidade. Contando um pouco a história dessa comunidade terapêutica, no início da década de 1980, guiada por preceitos católicos, a Fazenda da Esperança surgiu por iniciativa de um frei e pretendia atender a demanda de jovens que eles chamavam de dependentes químicos no interior de Guaratinguetá, em São Paulo. A proposta era orientar a adoção de um novo estilo de vida pela vivência concreta do Evangelho. Tinha caráter filantrópico, e ainda o tem. A comunidade teve mais visibilidade depois que o Papa Emérito Bento XVI a visitou em 2007. Isso também contribuiu para a proliferação das unidades filiais, não somente no Brasil, mas em vários outros países, além de 56 unidades no Brasil. Ela tem filiais na Europa, na África, na Ásia, na América Latina como um todo. E a instituição atende a pessoas com idade entre 15 e 45 anos. E descreve assim o processo pedagógico com 12 meses de duração. Dizem eles: quem pretende enfrentar esse desafio dá o primeiro passo mediante uma carta escrita de próprio punho, manifestando os motivos da sua vontade de buscar vida nova, e o candidato recebe uma explicação dos procedimentos e das regras a serem seguidas. No dia da entrevista, são exigidos documentos, exames médicos e sobriedade. O acolhimento é feito pela equipe de coordenação local e depende principalmente da disposição pessoal e vontade de se recuperar, demonstrada pelo candidato. Então a gente vê nessa descrição que o processo de internação ele pressupõe uma série de medidas anteriores à entrada
das pessoas em uma unidade dessa comunidade terapêutica. Vejo que, não obstante ele já verbalizar a vontade de se internar, tem ainda de legitimar esse fato como a declaração de próprio punho. Do mesmo modo que na constituição de um processo jurídico, que a gente vê que o processo de normalização disciplinar se dá estrategicamente em etapas, sempre como um processo concomitante ao de produção do infrator. Nesse caso, o infrator é um drogado, entre aspas, ou um, entre aspas, dependente. Então, a voluntariedade ao tratamento pode ser colocada em dúvida, já que as exigências estabelecidas para o ingresso da pessoa na comunidade terapêutica começam com um processo de culpabilização, seguido de certificação médica via exames de que a pessoa está sóbria. Mais ou menos a máxima venham-me os sãos. Depois de vencida então essa etapa de confissão, a pessoa é considerada habilitada a ser inserida no processo pedagógico dessa comunidade terapêutica. E a gente avança agora no exame dos 3 analisadores que julgamos utilizados para normalização de corpos, dissimulado pelo conceito de recuperação, também utilizados em terapêuticas de outras comunidades terapêuticas. Comecemos então pelo trabalho, o labor. O trabalho é obrigatório, com duração de 8 horas diárias, é descrito como terapeuticamente importante para, entre aspas, restabelecer a força, a criatividade e a autoestima do interno, com a justificativa que ajuda a mudar a mentalidade desenvolvida, aspas, nos anos perdidos do mundo da droga e do álcool. Legitimado pelo discurso médico-psicológico travestido de laborterapia ou terapia ativa, o trabalho é uma estratégia disciplinar que busca aumentar a força do corpo e ampliar a sua utilidade, ao mesmo tempo em que o dociliza e diminui a sua força em termos políticos de rebeldia e de insubmissão. O trabalho de processo laboral torna apto o sujeito ao retorno de um cotidiano de produtividade segundo os moldes capitalistas, que considera útil só quem produz riqueza, seja para o Estado, seja para os donos da capital ou, no caso, para as comunidades terapêuticas. E aí vem o princípio da não ociosidade como garantia de uma recuperação eficiente, sem que se resvale no enfrentamento do sofrimento por meio da articulação de um competente projeto terapêutico singular. Muitas vezes se esquece de que o trabalho pode adoecer alguém ou ampliar o seu sofrimento, desorganizando os seus sistemas defensivos. E como a gente disse, não se prioriza o projeto terapêutico singular no atendimento de pessoas na situação de uso compulsivo de drogas, como define o Ministério da Saúde. Portanto, se confunde trabalho com terapia. O segundo analisador que sustenta o método usado por essa comunidade terapêutica é a convivência em comunidade. Considerando que na vida anterior, aspas, a convivência encontrava-se em situação de calamidade, fecho aspas, o interno precisa, segundo eles, reaprender a conviver. O que isso significa? Dizem eles, evitar discussões, desentendimentos, evitar falta de compreensão, evitar brigas com amigos e famílias. Os relacionamentos internos estão de tal forma estruturados com todas as atividades que sempre serão realizados coletivamente. Eles dizem que mesmo quem se retira para a capela não o faz sozinho, porque cria um relacionamento com Deus. Novamente, veja um projeto terapêutico, vemos que no conviver em comunidade reafirma-se a proposta de controle de todas as atividades e do tempo de quem lá é interno. E aí eis o poder pastoral, já citado por Foucault, traduzindo-se em vigilância para uma espécie de resgate do bom conviver. Leia-se esse resgate do bom conviver, laços sociais, só aqueles que são
considerados aceitáveis, guiados por estratégias de controle e vigilância constante pelos monitores e por outros internos, ou, no caso da capela, pelo controle até mesmo de Deus. Portanto, deturpa-se o conceito inicial de comunidade, que tinha origem nas comunidades terapêuticas anglo-saxões, porque a convivência nessas comunidades anglo-saxões não era imposta. Vemos assim também, com essa maneira de tratar o trabalho, a idealização, o trabalho e a vivência comunitária, a idealização da convivência humana, como se essa comunidade terapêutica isolada pudesse se tornar uma espécie de paraíso perdido, sem discórdias, sem pecado, onde os internos, que são chamados de dependentes de droga, aprenderão a ter uma vida equilibrada, como se nas comunidades terapêuticas fosse possível consumar o processo civilizatório. Do ponto de vista do tratamento, novamente se vê que não há nenhum suporte teórico, pois parte de um princípio comum e podemos dizer até banal, de que se alguém faz uso compulsivo de drogas é porque lhe faltava uma boa convivência. Sequer eles notam as dezenas de centenas de estudos no campo da psicologia e da psicanálise que se debruçam sobre esses problemas de laço social e denunciam que é inócuo tratar sintoma, desconhecendo-se todos os vetores sociais e interrelacionais que levam alguém a um sintoma, nesse caso, o uso compulsivo de drogas. Se desconsidera também que a gente tem que lidar com um desamparo, nós os humanos, importante, advindo da valorização da razão pela modernidade, que levou o humano a inúmeras armadilhas. Dentre essas armadilhas do mundo moderno, existe a de nós nos sentirmos como humanos impotentes e em falta, o que pode nos levar a diversos atos sintomáticos que nos imobilizem e que impeçam uma vida criativa. Portanto, nas comunidades terapêuticas, em análise também, tenta-se criar um ambiente de sequestro da dor e do sofrimento por meio da disciplina e da resignação. Então, nega-se o nosso desamparo humano formativo na ilusão de que podemos ser propondo uma terapêutica ortopédica no sentido de evitar o confronto com as nossas, digamos, anormalidades ou deformidades, nossas angústias, melhor dizendo. Não se admitem, portanto, recaídas em nenhuma atividade. Recaída já é uma expressão bem ruim. Continuando, reafirmamos que não basta, então, mudar o sintoma e, por isso, não podemos aceitar um manejo clínico baseado em pressupostos moralizantes e ainda que tem data para começar e para terminar. A hipotética proposta terapêutica da Fazenda da Esperança aparenta se afinar simplesmente com o controle de corpos, sem uma fundamentação clínica efetiva. Ainda uma observação bastante importante sobre a metodologia terapêutica da Fazenda da Esperança é que ela apresenta na sua página 2 métodos terapêuticos de atendimento. Abro aspas. Abordagem direta do inconsciente, chamada também de ADI, e método psicanalítico da regressão. A análise desses 2 itens já demandaria uma outra conversa, bastante longa, mas não podemos, nesse momento, nos furtar de comentar que o mínimo do conhecimento em psicanálise bastaria para a gente compreender que epistemologicamente e metodologicamente esses métodos, entre aspas, incorrem em erros graves, evidenciando que não há relação entre os mecanismos psicanalíticos e o que está descrito no tópico lá da Fazenda da Esperança, tópico denominado de atendimento terapêutico e psicanalítico. Em função do tempo, eu vou comentar muito brevemente os 2 itens. Em relação ao inconsciente freudiano, ele é um construto que integra a metapsicologia, onde os processos psíquicos são descritos em suas relações dinâmicas, tópicas e econômicas, mas o site nos informa, o site dessa comunidade terapêutica, que se trata de um conceito que não se refere ao conceito de inconsciente segundo Freud,
mas, abro aspas, ao inconsciente noológico, o inconsciente do nível humanístico. Fecho aspas. Ora, como usar um conceito de inconsciente que se contrapõe aos racionalismos advindos da ciência moderna, especialmente quando a ciência moderna está sentada no racionalismo clássico, advogando a noologia, que se insere em um movimento filosófico oposto, por supor conhecimentos puros, derivados unicamente da razão. Temos aqui, então, o ideal da razão pura, mas exposto sob a égide do conceito de inconsciente. E, para nós, é um estranho contraste essa primeira proposta de inconsciente. Com relação ao método psicanalítico da regressão, não tem nenhuma referência aos escritos freudianos, quando a gente os estuda, que o método da psicanálise seja a regressão. O seu método é a associação livre. A regressão, ela faz parte de mecanismos de formação de sintomas. Portanto, a regressão está presente em todos os seres humanos. E em psicanálise, a regressão deve ser dinamicamente entendida, não a dissociando de outros processos. Por exemplo, ela está emparelhada, como afirma Laplanche e Pontalis, com a fixação. Na medida em que a fixação, dizem eles, se deva compreender como uma inscrição, a regressão poderia ser interpretada como uma reposição em jogo do que já foi inscrito. Então é importante nós salientarmos que jamais em psicanálise, jamais trata-se sintoma, muito menos regressão é método. Portanto, a regressão não pode ser tratada do modo como está lá descrito, como se fosse uma terapêutica psicanalítica. E para coroar o inconsequente uso da psicanálise pela terapêutica proposta por esta comunidade terapêutica, eu cito um parágrafo que se encontra na aba Atendimento Psicanalítico. Abro aspas. Memórias em meditação, a terapia que vem alavancar junto a você seus dons natos, seu potencial interno que está pronto para eclodir como um farol de luz a se acender no teu existir. Basta você ter coragem de ver-se por dentro, de saber quem você é, para ser guiado por esse farol, que é o seu rumo, a consciência total de você mesmo, consequentemente, o reconhecimento de quem você é e o reconhecimento da sua iluminação. Sem comentários a esse farol de luz pretensamente psicanalítico. Chegamos ao último analisador, todavia é um analisador considerado como o primeiro item do processo pedagógico da comunidade terapêutica Fazenda da Esperança, que é o item espiritualidade. É apresentado como um novo estilo de vida, eles dizem o modo de vida cristão, articula-se com os demais analisadores seguindo procedimentos de vigilância e coação. Reproduzo um trecho. Na comunidade recebem todos os dias uma palavra do Evangelho para meditar e principalmente colocar em prática. Rezam o terço e celebram a missa. Esse exercício de colocar os ensinamentos da Palavra de Deus como guia do trabalho e das convivências realizadas durante o dia, partilhando as experiências antes de ir dormir, é um novo estilo de vida. Fecho aspas. As comunidades terapêuticas afirmam que não há obrigatoriedade de aceitar a religião a qual elas se vinculam, mas estar ali já favorece essa associação e imposição, como vimos até pela rotina, visto na exigência para ingressar, e isso implica aceitar os rituais religiosos. Oferecem um modelo que dizem terapêutico, onde as práticas religiosas que seguem sob o nome de espiritualidade são condições sine qua non
do processo terapêutico. Não fazemos aqui juízos condenatórios sobre o fato de termos comunidades religiosas e algumas pessoas desejarem fazer seus retiros nelas, seja em circunstâncias de dor, seja em circunstâncias de alegria, mas um equipamento de saúde financiado com verbas públicas não pode propor práticas religiosas como tratamento terapêutico. Imaginemos a situação de um interno que, se negar a participar de alguma dessas práticas, certamente sofrerá ainda mais discriminações. E me digam, quem pode afirmar nos dias atuais que práticas religiosas não adoecem ou não geram guerras, discórdias? Observa-se nas estratégias terapêuticas da Fazenda da Esperança a desconsideração à multiplicidade de usos de drogas, e é importante lembrar que no próprio cristianismo há o uso ritual do vinho, reproduzindo um ato de Jesus, que, segundo o registro bíblico, empregou essa bebida para fazer seu primeiro milagre a pedido da sua mãe. Drogas adotadas em rituais religiosos, por intelectuais, por artistas, em usos recreativos, podem ser motivadoras do desejo de provocar questionamentos à ordem estabelecida ou proporcionar experiências que permitam descobrir e inventar outros mundos possíveis, como afirmava Joel Biermann. Portanto, o consumo de drogas não pode ser simplesmente concebido como patológico ou demonizado. Daniel Lins adverte quanto à interpretação simplória do corpo drogado, atrelado à ação da droga. Como interpretar o drogado sem matar o próprio sujeito da droga? Pergunta Daniel Lins. Finalizando, trago uma reflexão que vem de um outro texto que eu publiquei e que nos interpela ao cuidado ético em saúde. A ética é importantíssima nos nossos processos terapêuticos. Naquele texto eu dizia: nenhuma droga tem a força mística de impedir isoladamente angústias, seja a droga administrada por médicos e propagandeadas pelos grandes laboratórios, sejam as tentativas leigas de plagiar o ato médico pela automedicação ou o uso de drogas psicoativas. Ao mesmo tempo, as políticas militaristas que levam à intolerância em relação ao uso recreativo devem ser repensadas. Ou seja, em nosso campo de estudo, no nosso caso, a psicologia, apostamos mais em intervenções pontuais, em intervenções singulares, que levem em conta as redes sociais envolvidas em cada situação singular. Portanto, finalizando, nem a aversão aos usuários compulsivos, nem a glorificação do sofrimento e da tristeza são modelos terapêuticos, mas tão somente são improvisos que confinam a potência humana. Vamos insistir no competente cuidado em saúde, como escreveu há 20 anos atrás a médica Ana Maria Fernandes Pita. Ela dizia: estamos em um país, escreveu isso há 20 anos atrás, vou repetir, estamos em um país onde o descuido é regra. Falar de cuidado, e ainda cuidado dos que importam pouco numa sociedade, entre aspas, normal, igual e ordenada, pode parecer heresia. A um só tempo, dizia ela ainda, temos que desinstitucionalizar a assistência psiquiátrica ofertada por nossas instituições e também desenvolver uma tecnologia de cuidado que considere um compromisso ético de acolher e de cuidar de pessoas socialmente abominadas. Como dizia o poeta Ney Lisboa na belíssima música Por Aí, seremos sempre quem teve coragem de errar pelo caminho e de encontrar saída. No céu do labirinto que é pensar a vida.
e que sempre vai passar por aí. E como nos ensinou o Cazuza, eu vou dar o meu desprezo para você que me ensinou que gente tem de ser triste para se salvar depois. Era isso, obrigado.